Olá, seja bem-vindo. Nós queremos falar sobre a unção através da oração em línguas, porque nós temos encontrado muita gente que quer mais da unção do Espírito, mais poder para o ministério, ou mesmo para a vida cristã normal, mas ele sabe que precisa mais do poder de Deus, mais da unção de Deus. E uma das chaves nós vamos estar explicando sobre a oração em línguas. Se você não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Eu quero falar para você que a oração em línguas é uma chave que ativa o seu espírito. Deus fala com você no seu espírito. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não escuta a voz de Deus. Escuta-se só quando vê uma profecia. E aí, Deus falou comigo. Mas Deus não fala só através de uma profecia, só a revelação. Deus fala com você no seu espírito. Mas só que se o seu espírito, se não for ativado, despertado, por isso que Paulo escreveu para a igreja de Efésios: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, mesmo sendo salvo, mesmo estando na igreja, pode estar em um sono espiritual. E uma forma de ativar o espírito, uma forma de despertar o espírito é através da oração em línguas. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Lembra só que sempre a nossa vida está ligada ao espírito. Porque quando nós nascemos de novo, nós temos um espírito novo, um espírito recriado. Nós temos um espírito novo dentro de nós e o Espírito de Deus mora e ele fala com o nosso espírito. Diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito e o Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Então, uma forma de você estar ouvindo a Deus é ativando, orando em línguas, como diz o nosso amado irmão David Robinson. Quanto mais você orar em línguas, mais você tem de Deus. Você tem de Deus o tanto que quiser. Você tem de Deus o tanto que quiser. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai ter de Deus. Orando hora após hora. Quanto mais você mergulhar nessa dimensão do sobrenatural, mais essa unção vai ser liberada na sua vida. Eu estava conversando um dia desse com um pastor e ele falou de pessoas que vão atrás de transferência, e não sou contra, eu acredito na transferência de unção. Eu tenho lá no outro canal um vídeo que eu falo sobre o poder da oração em língua junto com a transferência da unção. Mas só que você recebe a unção de Deus através de um homem, de uma mulher, você recebe uma autoridade de Deus através de um homem, de uma mulher, sim, mas só que se você não ativar o seu espírito para orar em línguas, aquilo vai, é igual você recebe a unção, sai do culto, você já assistiu isso, saiu do culto, que culto tremendo, coisa e tal, mas quando chegou em casa, no outro dia, vai diminuindo. O que faz esse fogo aumentar é a oração em língua. É como se você tem um fogo dentro de você. Quando você começa a orar em língua, você vai jogando lenha, e esse fogo vai aumentando. Você vai ativando o seu espírito. Você vai ficando sensível para ouvir a voz de Deus. Você fica sensível para entrar em uma dimensão sobrenatural. E eu quero saber de você. Você já ora em língua, você escreve eu. Se não ora em língua, escreve que precisa, que nós vamos orar para você orar em língua nessa live. Quem estiver ao vivo. E quem está assistindo pela primeira vez, escreve um. Quem já assistiu outra vez, não precisa escrever. E eu quero saber quem entrar na live aí, vai falando qual cidade você mora, para nós saber até onde essa live está chegando. Porque nós sabemos que o nosso Deus é vivo, nosso Deus é poderoso. E compartilhe essa live com o seu amigo, com o seu irmão. Compartilhe essa live, porque nós estamos falando do poder da oração em língua. Nós estamos falando que essa oração em língua vai te levar para o sobrenatural. Essa oração em língua vai te levar para uma nova dimensão do Espírito. Você vai entrar em uma nova dimensão de poder, de glória. Chega de crente fraco, raquítico, crente que não tem força, crente que não consegue vencer, crente que depende do outro. Deus quer te levantar, meu irmão, e uma chave Ele te deu da oração
em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais edificado você vai ser. Quanto mais você orar em línguas, mais fortalecido você vai ser. Quanto mais você orar em línguas, mais cheio do Espírito você vai ser. Quanto mais você orar, isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a sua história. Eu quero orar depois por sinais. Na última live que nós fizemos, apareceu pó de ouro, azeite nas mãos. A pessoa que nunca viu isso, que é isso? Mas apareceu. Pessoas escreveram aí, ó, apareceu na minha mão, se tira eletricidade. Então eu até compartilho essa live para as pessoas receberem também. E muita gente comentou, quem estava ao vivo, ó, eu recebi. Nós vamos estar orando por isso. Isso é um dos sinais da presença de Deus. Eu gosto de falar de uma revelação que eu tive através do pastor John, que foi através dele que eu descobri esse segredo da oração em línguas. E eu falei, pastor John, como eu faço para ter mais poder de Deus? Eu quero ser usado em cura. Essa era a minha paixão, eu queria ver os enfermos sendo curados. E aí ele falou assim, ó, o segredo é a oração em línguas. Na época que eu conheci o pastor John, ele estava orando 9 horas em línguas todo dia. Ele era um pastor itinerante, e até hoje ele é itinerante, e orava 9 horas em línguas, e o poder de Deus manifestava. Aí ele falou, que coisa tremenda. Eu fui tão impactado com essa palavra com o pastor John, que no outro dia eu orei 4h30. Ele falou, é como você entrasse num quarto. É como se Deus pegasse, ele falou assim, como se Deus pegasse o dom de cura, dom de milagre, dom da fé, dom da interpretação de língua, e colocasse em um quarto. E ele desse uma chave para você. Uma chave para você entrar no quarto onde estão os dons espirituais. E ele falou assim para mim, a chave é a oração em línguas. E eu falei, opa, eu vou entrar no quarto dos dons espirituais. Para você ter uma ideia, irmãos, já acontecia curas no meu ministério, mas nunca tinha acontecido milagre. E aí eu ia fazer 3 meses numa viagem para a Argentina, e eu comecei a orar em línguas, 3 horas no mínimo, 3 horas no mínimo. E aí lá na Argentina cegos enxergaram, milagres aconteceram. Eu entrei no quarto onde estão os dons espirituais. Tudo que você recebe de Deus, toda unção que você já recebeu, todos os dons que você recebeu, não é tirado. Eu vacilei, eu me esfriei, eu caí, eu pequei. Deus não tira o dom. É só você voltar. E é só você ativar. Eu gosto de falar assim para os irmãos, você que não já recebeu unção, eu preguei numa igreja há muito tempo, uns 2 meses atrás, uma igreja que recebeu muita unção, que o apóstolo dessa igreja, o bispo, trazia muitos homens de Deus, e eu falei, essa unção, esses dons já estão aí dentro, mas você tem que ativar eles. Como você ativa essa unção, esses dons que estão dentro de você? Orando em línguas. Você vai ativando essa unção dentro de você. Você vai ativando os dons dentro de você. Por isso que tem muita gente que já recebeu várias unções, várias transferências, já recebeu dons espirituais, mas mesmo assim continua parado, porque ele não coloca em prática. Se ele orar 1 hora em línguas todo dia, você vai ver como o seu ministério vai decolar. Se a pessoa orar 1 hora por dia em línguas, todos os dias, eu faço esse desafio. Se ele fizer esse desafio de orar 1 hora em língua todos os dias, o ministério dele muda, a história dele muda, ele entra em um novo patamar de poder, de glória, de manifestação de Deus na vida dele. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.